A maior parte das pessoas tem a ideia que as florestas são o grande produtor de oxigênio do nosso planeta. Até costumo referir-nos à Amazónia, que é a maior floresta tropical do mundo, como o pulmão da Terra. Mas apesar de serem muito importantes para a respiração do planeta, há outro grande responsável pelo oxigênio que existe na nossa atmosfera: o oceano. Oceano, o grande pulmão azul. É verdade, no oceano produz-se cerca de metade do oxigênio que respiramos. Mas para além de nos permitir respirar, o oxigênio é essencial à formação da camada de ozono, aquela que nos protege da forte radiação ultravioleta que o Sol emite. Mas como é que se produz tanto oxigênio no oceano? Tal como as florestas têm árvores e outras plantas, também o oceano tem organismos capazes de fazer fotossíntese, ou seja, de consumir dióxido de carbono e libertar oxigênio. Alguns destes organismos nós conhecemos bem, são as algas e as ervas marinhas que encontramos junto à costa e nos estuários. Mas há outros que têm um papel de maior destaque. Olha quem é ele! O Sr. Tentáculos resolveu aparecer quando o filme já vai quase a meio. Então, por que tanta demora? Perdeste o autocarro, foi? Bom, não interessa, chegaste mesmo a tempo de saber quem produz mais oxigênio no oceano. Olha, dou-te uma dica, chama-se fitoplâncton e está à tua volta. Oh, Tentáculos, não o vais encontrar assim. O fitoplâncton é composto por organismos tão pequenos que precisas de um microscópio para os conseguires ver. Uma só gota de água do mar pode ter milhares destes organismos. Além de microscópicos e de fazerem fotossíntese, os organismos a que chamamos fitoplâncton têm outra coisa em comum. São uma só célula, ou seja, são unicelulares. Alguns, como as cianobactérias, são dos organismos mais antigos à face da Terra. São muito simples e muito pequenas, mas curiosamente por vezes juntam-se em colónias e conseguimos vê-las à vista desarmada. Outros, como as microalgas, incluem milhares de espécies com formas muito variadas. Algumas têm pequenas carapaças esféricas, outras parecem pequenas caixas. E até há algumas que parecem ter caudas com as quais fazem pequenos movimentos. Tentáculos? Precisas de ajuda? Puxa! Isso está difícil. Muito bom. Mas voltando ao fitoplâncton, não vais acreditar, mas apesar de precisares de um microscópio para veres o fitoplâncton que está à tua volta, às vezes é possível admirar enormes manchas destes minúsculos organismos a partir do espaço. É que quando há bastante luz solar e a água do mar tem nutrientes em abundância, o fitoplâncton desata a crescer e a reproduzir-se a um ritmo incrível. A estas verdadeiras explosões de vida marinha chamamos blooms de fitoplâncton. Tentáculos, esquece essa alga. Olha que sem fitoplâncton não há tentáculos. O fitoplâncton é o ouro dos mares. É a base de quase todas as cadeias alimentares marinhas. Serve de alimento ao zooplâncton, que são minúsculos animais e larvas que flutuam no oceano. Por sua vez, estes servem de alimento a muitos outros animais marinhos, os quais se alimentam de outros animais e assim por diante. Ou seja, todos dependem do fitoplâncton. Esponjas, caranguejos, peixes, polvos, baleias. Sim, ouviste bem, tentáculos. Polvos, como tu. Já para não falar no homem. Mas o fitoplâncton não é só importante para os animais marinhos, também é essencial para o planeta Terra. É por causa do fitoplâncton que o oceano é considerado uma bomba biológica de carbono. Isto porquê? Porque consegue retirar quantidades gigantescas de dióxido de carbono da atmosfera para depois as depositar nas suas profundezas. O processo é simples. O fitoplâncton captura o carbono quando faz a fotossíntese e mais tarde, quando morre, esse mesmo carbono afunda com ele. Outra parte é consumida pelo zooplâncton e entra nas diferentes cadeias alimentares, afundando-se também quando esses organismos morrem. Desta forma, o fitoplâncton ajuda a manter os níveis de dióxido de carbono na atmosfera, o que é muito importante para regular o clima e a temperatura no planeta. Por isso, e por tudo o resto, obrigado, fitoplâncton. E obrigado, oceano.